Galerinha, cá estou eu outra vez para a gente falar agora como que a gente vai ter que ver os tipos de verbos e como que eles vão influenciar na classificação do predicado, tá bom? A gente já aprendeu a classificar os verbos, não é? Verbo de ligação, verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, indireto, intransitivo, não é verdade? Vamos ver como é que eles se organizam no predicado para poder ajudar a gente aí na classificação dos predicados, tá bom? Vamos lá. Lembrando que, para a gente poder verificar o tipo de predicado, o que a gente tem que olhar? O verbo. E aí, dependendo do meu tipo de verbo, eu vou mudar de classificação. Eu tenho predicado verbal, nominal e verbo nominal, tá? Olha esses 3 exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Eu separei o predicado, né? Separei o sujeito do predicado. E aí, repara, ó, os animais necessitam de cuidados especiais. Separei o sujeito, né? Que é quem necessita de cuidados especiais. E repara nas palavrinhas desse predicado. Necessitam de cuidados especiais. Vocês vão de convir comigo que somente a palavra necessitam, somente o verbo, se relaciona com o sujeito, não é mesmo? Porque de cuidados especiais está se relacionando com quem? Com o verbo necessitar, né? Então a gente pode dizer que o núcleo desse predicado é o verbo, porque é a palavra mais importante desse predicado. Na de baixo, a natureza é bela. Aqui eu tenho, no predicado, 2 palavrinhas, é e bela. Né? O verbo é, que é o verbo ser, né? no presente, e o adjetivo bela. Bela, quem é bela? A natureza, que é o sujeito. Então, essa palavrinha do predicado se relaciona com o sujeito. Então, a gente pode dizer que essa palavrinha é o núcleo desse predicado. E esse verbo aí, ele está somente ligando essa palavrinha, que é uma característica, ao sujeito, não é mesmo? E o último, o dia amanheceu ensolarado. E aqui eu tenho 2 palavras, amanheceu e ensolarado, que se relacionam com o sujeito. O verbo amanheceu, porque foi o dia que amanheceu, e ensolarado, que é a característica do dia, que também é o sujeito. Então, por que eu botei esses exemplos para vocês verem? Para vocês verem que eu posso ter somente o verbo como núcleo do sujeito, né, se relacionando com, núcleo do predicado, que está se relacionando com o sujeito. Posso ter como núcleo um nome, como é o caso ali do Bela, se relacionando com o sujeito, e posso ter o verbo e uma palavra que não é verbo, amanheceu e ensolarado. Né? Eu tenho um verbo e uma característica. Só para relembrar, a gente já sabe que o verbo ser ali, o é bela, a gente tem o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. E no dia, o dia amanheceu ensolarado, ensolarado também é uma característica do dia, que é o sujeito. Posso dizer que eu tenho um predicativo do sujeito aqui? Posso, porque se vocês lembrarem, lá no outro vídeo que eu fiz, eu disse que depois do verbo de ligação, eu sempre vou ter o predicativo do sujeito. Mas o predicativo do sujeito pode existir sem o verbo de ligação, né? Então aqui a gente está vendo um exemplo em que eu tenho o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, e um outro exemplo em que eu tenho o verbo significativo, né? Porque amanhecer indica uma ação, é um verbo intransitivo, mais um predicativo do sujeito. E aí, a minha classificação do predicado vai mudar em relação a qual tipo de verbo eu tenho no meu predicado, tá? Predicado verbal. Vamos lá. O núcleo do predicado é um verbo de ação. No predicado verbal, eu não tenho como ter no predicado um verbo de ligação, somente verbo de ação, somente verbo significativo, tá? O significado maior do predicado gira em torno do verbo. E eu não tenho nenhuma característica, nenhum predicativo do sujeito. Olha ali, ó. O dia clareou, chove muito nos estados do sul do país, ocorreu um acidente naquela rua e a antiga casa foi demolida. Repara que a antiga casa, você pode falar assim, professora, mas a antiga é característica, mas não está depois do verbo. A antiga casa faz parte do sujeito, né? É um determinante da casa, lembra? Um determinante do substantivo, lembram? Então, eu não tenho característica em nenhum predicado desses aí, tá bom? Então, o que acontece? Todos esses predicados são classificados como verbais. O primeiro exemplo que eu dei, que está até sublinhado, ó, eles revelaram toda a verdade para a filha. Eles é o sujeito. O que eles fizeram? Revelaram toda a verdade para a filha. Não tem nenhuma característica também. E revelar é um verbo de ação. Então, predicado verbal. Predicado nominal. O meu núcleo vai ser um nome. Predicado nominal, núcleo é um nome. Nominal, nome. Tá?
E esse nome vai ser o quê? O predicativo do sujeito. E no predicado nominal, para o nome ser o núcleo, ele tem que estar depois de um verbo de ligação. Porque se ele tiver com verbo significativo, eu vou ter dois núcleos. Eu vou falar já sobre isso com vocês. Então, eu tenho ali, ó, Leonardo é competente. Eu tenho Leonardo, que é o sujeito, de quem eu estou falando, o meu sujeito, que é o verbo de ligação, e competente, que é um adjetivo, que funciona como predicativo do sujeito. Então, aqui, eu só tenho uma palavra funcionando como núcleo, que é quem? O competente. Competente é verbo? Não é, porque eu não posso falar eu competento, tu competentas, ele competenta, não existe, né? Então, o que acontece? O núcleo é um nome, não é verbo. Então, o predicado é nominal, tá? E é o que acontece nos outros exemplos, ó. Ele está triste, a natureza é bela, o homem parecia nervoso, e por aí vai, tá? Eu vou ter sempre um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal? Ora, se no predicado verbal o meu núcleo é um verbo significativo, no predicado nominal o núcleo é um nome, no predicado verbo nominal eu vou ter esses dois funcionando como núcleo, tá? Ali, ó, os alunos saíram da aula alegres. Eles saíram, esse verbo sair se refere aos alunos, e alegres também, é uma característica dos alunos. Eu tenho aí a presença de um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado verbo nominal, tá bom? Eu vou ter um verbo de ação mais um predicativo. Mas, professor, o predicativo, ele não vem sempre depois do verbo de ligação? Vou repetir. O verbo de ligação sempre vem antes de um predicativo do sujeito. Mas o predicativo do sujeito pode vir depois de um verbo de ação, sem problema algum, tá bom? Então, aqui eu coloquei outros exemplos, ó. Outros exemplos não, eu desmembrei essa frase, ó. Eu poderia falar assim, os alunos saíram da aula, eles estavam alegres. Eu poderia fazer 2 períodos em vez de um só. Porém, eu juntei, justamente para a gente ver um predicado só, porque quando eu separo, ó, os alunos saíram da aula, eu tenho um predicado, e o núcleo é sair, então o predicado é verbal. Eles estavam alegres. Eu vou ter o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, predicado nominal. E eu juntei. Quando eu junto, o que eu tenho? Um outro predicado, o verbo nominal. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa vocês anotem e me falem. Aqui eu coloquei só para a gente relembrar o que é predicado. Né? Uma declaração sobre o sujeito. Sempre vai ter um verbo, tá? Pode ter uma característica ou não, que é do sujeito. E aí, só para a gente poder relembrar. Eu coloquei um exemplo ali, ó. Eu quero passar em um concurso, sujeito eu, quero passar em um concurso, predicado. Não tenho característica, então eu poderia classificar como predicado verbal, não é verdade? E aí eu tenho um tipo de predicado verbal, nominal e verbo nominal. E eu coloquei um mapinha mental aqui sobre os tipos de predicado com mais uns exemplos para vocês observarem, tá bom? Se vocês, por acaso, assistirem a algum outro vídeo, virem algum material na internet e tiverem dúvida, vocês guardem e perguntem na nossa aula online, tá bom? Um beijo e até a próxima!